Você está ouvindo Zórias, As Nascidas dos Sonhos. Autora, Shirley F. Costa. Capítulo 7. Kislar encontra seu eleito. O dia amanhece lindo e o sol brilha majestoso, exibindo sua imponência. Pássaros cortam o céu voando, cantando e homenageando mais um dia que nascia. Kislar acorda e observa encantada o grande espetáculo da natureza. Uma ponta de saudade lhe invade o coração, e ela se pergunta como estaria Aster e sua grande família de Zórias. Ela pensa que terá que ser breve em sua missão de extrair o puro amor mortal, pois seu tempo esgotava-se. Sua segunda missão era a de descobrir a localização exata de Nogrit e o cativeiro das guardiãs que foram aprisionadas por Atro. Ela tem consciência que seria uma tarefa bem difícil. Kislar olha o seu pequeno relógio de margarida e percebe que algumas pétalas haviam caído. Lembra-se de tudo que Dandari havia lhe revelado e os seus conselhos. Ela sabe que não poderia falhar, pois, mais que sua vida, o universo estava em perigo, e ela não teria outra chance, caso fracassasse. Kislar tinha ciência de que, ao retornar a Aster, não poderia mais voltar ao mundo mortal. Essa era a lei de seu mundo. Aster precisava, no pouco tempo que ainda lhe restava, concluir, sem erros, as suas missões. Kislar sente fome e sede, abre sua sacolinha, retira mais uma pequena folha e pensa no que deseja: alimentar-se e encontrar o lugar que a nova amiga no mundo mortal havia lhe falado. Pensava que lá, talvez, pudesse encontrar mais rapidamente um mortal apropriado para seu intento, como Dandari havia lhe sugerido. A esfera Mogb começa a movimentar-se lentamente em uma direção desconhecida. À sua frente, uma pequena bandeja feita de um material transparente e luminoso lhe fornece gotas de orvalho para saciar a sede. Mel, bolinhas de pólen e pétalas de variadas flores para saciar a fome. Enquanto degusta seu desjejum, observa do alto o trajeto feito pela esfera invisível que a protege e a guia. Algum tempo depois, Kislar avista a luz azulada de que Dandari havia lhe falado. Estava próximo ao mar, em uma clareira que ficava no alto de uma montanha. O lugar era bem distante dos grandes centros e quase não se via pessoas transitando pelo local. A esfera Mogb desce vagarosamente em um pequeno campo gramado, dentro da clareira, ao lado de uma majestosa cachoeira. O campo magnético se desfaz e a bolha estoura com o som de pequenos sininhos. Kislar volta a sentir o ar pesado, e o efeito deste em seu corpo lhe parece pesar muito mais. Ela resolve andar pelo belo lugar no intuito de reconhecer a área onde estava. Olha encantada o belo e bem cuidado jardim de rosas que ladeia todo o campo, e vê algumas mulheres que entram e saem apressadamente de uma grande tenda branca. As mulheres não podem vê-la, somente um jardineiro ao longe a observa de forma curiosa. Depois de algum tempo reconhecendo o lugar, Kislar resolve entrar e verificar o que acontecia de tão importante naquele espaço. Entra na tenda e senta-se na última e pequena almofada jogada ao chão, para poder observar a tudo com calma e clareza. Muitas flores eram colocadas no ambiente. Kislar olha curiosa e não consegue entender ao que assiste. Ela observa as cores das auras dos mortais, e pode constatar que Dandari não havia mentido quando disse haver, naquele lugar, cores variadas, e que todas as cores eram claras, emanando muita energia positiva. A Zória estava se sentindo reconfortada naquele lugar. Ela aumenta sua vibração para poder dar início.
a sua missão. Após um breve tempo, Kislar é despertada pelo som encantador de uma música angelical que anunciava o início de alguma coisa. As mulheres chegam aos poucos e acomodam-se, em silêncio, nas almofadas espalhadas pelo chão da grande tenda, sem notarem a presença de Kislar. Os homens, ao contrário, parecem atraídos pelas vibrações que emanam da Druin Kislar, e a olham parecendo encantados. Ela os observa na esperança de encontrar, entre tantos mortais, aquele que será seu eleito. Uma palestra tem início e o palestrante, ao falar, é ouvido atentamente por todos os presentes. Kislar pensa em sair, já que não havia encontrado nenhum mortal com a aura desejada por ela. Um ruído desperta a atenção de alguns presentes e Kislar está entre estes. Ao virar-se para verificar o que havia causado o ruído, ela se depara com um jovem, alto, branco, cabelos negros e olhos verdes, aparentando ter uns 25 anos e vestindo-se com elegância. Ele entra e tem logo seu olhar direcionado a Kislar, que o observa detalhadamente. Ele senta-se em uma almofada à frente da Zorian, que se encanta com a cor de sua aura. Era diferente de tudo que havia visto, até aquele momento, na Terra. Havia 3 cores, prata, dourado e lilás, todas muito brilhantes, chegando a ofuscar a sua visão. Ela, naquele momento, teve a certeza de que havia encontrado a fonte de onde extrairia os fluidos necessários para a formação de uma nova Zória. O belo rapaz, por sua vez, sentia-se inquieto em seu lugar, ao lado de uma robusta senhora que o olhava, de vez em quando, com o olhar reprovador de quem está sendo incomodada. Ele tenta olhar a Zorian de canto de olho, para não demonstrar seu enorme interesse, mas não consegue. Acaba virando a cabeça rapidamente, mas é pego pelo olhar de Kislar, que também não tira os olhos do rapaz. Um breve olhar é trocado entre o mortal e o ser divino. O rapaz volta a olhar para o palestrante que, sem se dar conta do que acontecia, continuava a falar animadamente. Kislar então cerra seus olhos e fala com o jovem telepaticamente. Belo mortal, permita-me ser a dona de vosso mais puro sentimento, o amor. Desejo que sonhes comigo ainda esta noite, permitindo que eu penetre em vossos mais puros sonhos, para extrair de vossas energias sagradas o fluido que emana do amor mortal. Dessa forma, fazer nascer um novo ser divino, que viverá e reinará entre o mundo de Aster e o mundo mortal. Ao terminar, Kislar retira-se da grande tenda. Ela sente-se igualmente atraída pelos fluidos daquele mortal, e queria manter-se afastada até o momento em que ele adormeceria para finalmente cumprir sua missão. O rapaz não nota a saída da Zória, e ao olhar para trás na esperança de mais uma vez vislumbrar tamanha beleza, decepciona-se ao se certificar que o lugar estava vago. Ele vira-se para todos os lados na esperança de encontrá-la, mas sua busca é inútil. A senhora ao seu lado, irritada, pigarreia em sinal de protesto por seu comportamento inadequado. O rapaz então decide aquietar-se e assistir ao sermão do palestrante, mas a imagem daquela bela jovem não saía de seus pensamentos. Kislar, longe do grupo de meditação, decide caminhar pela estrada ladeada por frondosas e verdes árvores. A estrada era longa, deserta e ouviam-se apenas os cantos dos pássaros e o som do vento suave por entre a vegetação local. Passados alguns minutos, Kislar avista um muro muito alto feito de pedras e um imponente portão de ferro. O local parecia muito antigo e por todo o muro havia muitas trepadeiras secas e lodo.
No portão já podia-se notar alguns traços de ferrugem. Ela chega diante do portão e percebe que ali era o lugar sobre o qual as Órias mais antigas de Aster haviam lhe falado, onde os homens depositam seus restos mortais. Já no portão ela pôde ver belos e antigos túmulos, grandes estátuas ornamentando cada um dos túmulos, e algumas belas e antigas árvores entre eles. Kislar entra e anda vagarosamente observando cada detalhe daquele lugar, e pensando se também os mortais ali enterrados eram esquecidos como as Órias condenadas a viverem eternamente no mundo mortal. Após andar algum tempo, observa ao longe uma velha senhora de cabelos brancos, presos, com um coque apertado e usando um vestido preto. Aquela senhora depositava algumas rosas em um pequeno e humilde túmulo. Kislar baixa sua vibração para que a senhora não perceba sua presença e se aproxima. Senta-se em um túmulo bem próximo e a observa. A senhora, após arrumar as rosas brancas em um pequeno jarro depositado sobre a sepultura, faz breve oração e, ao terminar, não segura o pranto. Kislar então fecha seus olhos e resolve penetrar em seus pensamentos para ver o que trazia tanta dor àquela pobre alma mortal. As imagens vão se formando em sua mente e ela então pode ver todo o drama que cerca a vida daquela mulher. Ela descobre que esse ser idoso contava com a idade de 70 anos e em sua juventude, mais precisamente aos 18 anos, casara-se com um belo jovem, a quem amava verdadeiramente. Dessa união nascera uma bela menininha que fora a grande alegria e a realização do casal. Ao completar 2 aninhos, contudo, a criança adoecera, gravemente sucumbindo à doença. Seu marido, desgostoso, falecera logo a seguir, com problemas depressivos, e a senhora, após a morte de seu amado, nunca mais se casara, passando a dedicar toda a sua existência a cuidar dos túmulos das 2 pessoas a quem mais amara em sua vida. Kislar emociona-se ao ver a grandeza daquele sentimento em um mortal. Não conseguia entender o perigo que poderia correr em contaminar-se com sentimentos tão nobres entre os seres humanos. Ela deixa aquele local sentindo-se estranhamente comovida, e ao transpor o enorme portão, volta-se e olha uma última vez para aquele lugar que lhe havia mostrado um sentimento mortal que ela desconhecia completamente. Kislar passava naquele momento, inconscientemente, a admirar os sentimentos humanos. Assim que Kislar se afasta do cemitério, a pobre velha muda sua expressão e sua falsa forma física. Substitui seu pranto por uma histérica gargalhada, revelando a sua verdadeira identidade, uma tantrum, que, se vangloriando de seu feito, diz de forma irônica: será mais fácil do que achávamos. Logo, logo, esta idiota vai nos entregar a 10ª chave. Não encontrei dificuldades em dominar seus pensamentos criando uma falsa história. Seus puros sentimentos começaram a ser minados. E ainda gargalhando, some por entre as árvores da floresta próxima ao local.